Nós estamos de volta com o programa Ação Nacional, hoje conversando mais sobre doação de órgãos. Como é que isso acontece, como é que a gente se declara um doador, quais as situações que existem dentro desse tema. Se você tem alguém que está passando por essa situação em casa, tantas pessoas que de repente estão na fila de espera por um órgão, só essas pessoas realmente sabem o quanto pode ser importante uma atitude que você tem em casa, ou com algum parente ou com algum amigo. Então, a gente sabe da importância disso, principalmente num momento como esse, em que as doações são baixas, mas essa consciência já vem mudando um pouquinho no Brasil, como a gente tem conversado aqui com o doutor Luiz Sardinha, da Unicamp, né, doutor? As pessoas estão se sensibilizando aos poucos. Uma melhora muito grande. Nós chegamos a ter no país 75% de recusa familiar. Hoje, dentro da Unicamp, nós trabalhamos com em torno de 28%. A queda é significativa nos últimos 8, 10 anos. Que bom. Que bom. Um sinal de esperança. Muito bom. Olha, participe aí você de casa com a gente, tá? Tem sorteio do CD da banda Dom no final do programa para quem participar. Você pode mandar comentário por e-mail, por telefone, pela fanpage do Facebook, pela fanpage do Ação Nacional, facebook.com/Ação Nacional. Deixa lá o seu comentário no nosso post do programa de hoje. A Gleciane de Araújo, que é sócia da Associação do Senhor Jesus, está participando com a gente. Obrigada pela sua participação. E ela responde a nossa enquete, né? Você é a favor ou você é contra a doação de órgãos? O que você acha sobre esse assunto? E ela diz o seguinte, é a favor, sim, da doação de todo tipo de órgão. Obrigada pela sua participação, tá, Gleciane? Tem também pelo Facebook do Ação Nacional, o José Venceslau está comentando aqui o seguinte... Ele mora em Sorocaba e sobre a nossa pergunta ele pensa que é a favor sim da doação de órgãos porque é uma postura a favor da vida. Não somente isso, mas da doação de córnea também e sangue são vitais para manter a esperança de muita gente que precisa. Ele está reforçando aqui que isso não custa nada e reforça também aquilo que o senhor disse no primeiro bloco, né, da importância da família, né, já está sabendo dessa decisão da gente, da família estar por dentro daquilo que a gente escolheu, é fundamental para que isso aconteça de uma forma mais tranquila e até mais rápida. Continuando nossas perguntas aqui, doutor, tem algum transplante que ele tem um risco maior que os outros? Qual que é o transplante que a gente pode dizer que tem mais risco? Então, todos eles têm seu risco, todos eles. Nós sabemos assim que um transplante de tecido de melhor resultado é a córnea, não tenha dúvida. É um transplante extremamente simples, Carol, com um resultado fantástico. Em 48 horas a pessoa está enxergando, está vendo. Imaginem vocês aí apagando todas as luzes aqui, a gente ficar sem enxergar nada. Você faz uma doação de córnea e a pessoa passa a ver. O transplante renal é um transplante que tem algumas complicações. Mas o transplante que realmente dá muito mais complicações é o transplante hepático. O fígado é um órgão que tem uma capacidade de filtração de praticamente todo o sangue, coleta e retira um monte de derivados do sangue que são muito ruins, e é um transplante muito demorado, que exige muita cautela, e a maioria dos receptores para transplante hepático estão em estado muito ruim. Então, o que mais gera problema, inclusive no pós-operatório, no pós-transplantes, é o transplante hepático. O transplante cardíaco é fantástico. A gente já vai acompanhar uma matéria também sobre a questão de transplante de rim. Antes disso, eu queria só ler uma participação que chama muita atenção, da Mariana Alves. A Mariana é de Atibaia, estado de São Paulo. Muito obrigada pela sua participação com a gente, viu, Mariana? Também sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. E ela divide a experiência dela com a gente, né? Porque a gente pergunta para as pessoas de casa hoje o que elas pensam sobre a doação de órgãos, se são a favor ou se são contra esse gesto. E ela conta o seguinte, que a filha dela faleceu há 2 semanas e ela era doadora de órgãos e o que pôde ser aproveitado foi feito, né? Que foi a doação. Ela não conta exatamente quais os órgãos, mas pelo visto foi feito de tudo e ela conseguiu doar órgãos. Muito obrigada pela sua participação, Mariana, e a gente se alegra com essa atitude nesse momento também. Eu queria agradecê-la, e muito, porque é um gesto que modifica toda a família, não só a família doadora, mas modifica muito a família receptora. Ocorre uma inversão muito grande e fenomenal dos sentimentos. Como é que alguém que eu não conhecia
na calada da noite, fez a doação da sua filha e o que foi feito foi levado para alguém e ela fez essa doação num momento de maior perda. Num momento de maior perda, ela é capaz de ter a resignação e acreditar no próximo e fazer o projeto de doação. E nesse momento, Mariana, você pode ter certeza que você está sendo exemplo, você está sendo esperança de muitas pessoas que estão nos acompanhando, né? Não tenho dúvida disso. Porque aquelas pessoas que estão em dúvida, aquelas pessoas que acham que não vale a pena, e você dando esse testemunho tão bonito de vida aqui, a gente se solidariza com a sua dor também, pela sua filha, que Deus possa te confortar nesse momento, mas foi um gesto muito bonito e com certeza está sendo inspiração para muitas pessoas que estão nos acompanhando essa noite. É isso que faz a diferença. Toda vez que você tem um projeto de doação em que uma família tem a proposta desse ato, em que a família tem a proposta de modificar a vida de alguém, o processo de doação está efetivado. Olha, e agora nós vamos conhecer a vida das pessoas que têm doença de rim crônica e precisam fazer hemodiálise enquanto aguardam por um transplante. A repórter Cris Leiqueda foi conferir um hospital em Sorocaba. Vamos acompanhar. Estampada na camiseta, a frase "doe órgãos, doe vida" revela o que muitos brasileiros estão se conscientizando. No ano de 2013, o número de transplantes aumentou no Brasil. Segundo dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, no primeiro semestre de 2013, 2.707 rins foram transplantados no país. O estado de São Paulo foi responsável por 1.008 procedimentos realizados. Mas a batalha continua mesmo para aqueles que conseguem um novo órgão. O transplante renal é sempre necessário quando existe uma insuficiência renal crônica, quando o paciente perdeu definitivamente a função dos seus rins. Um renal crônico, um paciente que teve perda total da função renal, ele passa a ser paciente, esteja ele em diálise, que a gente chama de renal crônico em diálise, esteja ele pós-transplante. O transplante de rim é apenas um tratamento para quem tem doenças renais e não a cura. Na maioria dos casos, a espera pode demorar anos até que o paciente encontre um doador compatível. Nesses casos, a solução é a hemodiálise. Em Sorocaba, no interior de São Paulo, este instituto atende 258 pacientes em hemodiálise. Destes, 140 esperam por um transplante de rim. O caminho do transplante é um caminho de vida de melhor qualidade. O fato de ter que vir ao centro de diálise 3 vezes por semana, por 4 horas, limita a vida em termos de trabalho, de contato com a família, uma série de questões. Para auxiliar os que aguardam em hemodiálise e para transplantados em tratamento, foi criada também em Sorocaba uma associação. Além de apoio jurídico, eles oferecem refeições e principalmente apoio social. A gente procura também confortar, às vezes, que a gente passou já por situações difíceis, né? Que estão passando hoje, já passei lá atrás, né? Então a gente já tem como orientar, falar o que pode fazer, o que não pode, o que a gente fez, que melhorou, entendeu? Leomar fala com a experiência de quem aguardou 17 anos por um transplante renal, conseguiu um doador compatível, mas teve o rim rejeitado no organismo. Hoje voltou para a mesma caminhada, a espera que revela um problema na saúde pública. Às vezes quando tem o órgão, às vezes não tem médico, às vezes não tem leito para fazer, o hospital às vezes já está superlotado, entendeu? Mais um caso, né? A questão do rim, só quem passa por esse processo difícil da hemodiálise é que sabe o que está vivendo, doutor. E nesse momento, acho que é importante a gente dizer também que o rim, ele pode ser doado em vida, né? A gente vive com um rim só. Vive muito bem, e vive muito bem mesmo. Mas o rim é o único órgão que você pode fazer o que a gente chama de doação intervivos. A doação intervivos no Brasil tem uma lei específica. Você não pode, eu quero doar para alguém. Existe a lei direta, né, que é o que a gente chama de familiaridade direta. E aí é que tem. O Brasil faz muito transplante renal intervivos, mas cada vez mais faz o que a gente chama de doador falecido. O rim, o renal brasileiro, né, ainda
Ele sobrevive graças a um esquema muito grande das hemodiálises, das clínicas de hemodiálise. E como ele sobrevive mais nas clínicas de hemodiálise, a maior lista de espera no Brasil hoje é do doador renal. Mesmo nós fazendo 1.000 transplantes renais em 6 meses. É muito, assim, perto do que nós tínhamos, né? Pela necessidade é pouco, Sardinha, sim, mas nós melhoramos muito, muito. Né? Hoje melhora bastante, hoje a logística de doação ficou muito melhor. Hoje o Estado disponibiliza todo o transporte, todo o transporte. As equipes têm avião, nós temos, a Polícia Militar nos ajuda, a Polícia Civil nos ajuda, nós usamos o helicóptero da Polícia Militar, usamos a ajuda da Secretaria de Estado, que disponibiliza em todos os pontos do Estado a retirada. Mas não é só retirar, né? Você tem que levar para um lugar para implantar. Quem doou um rim e está vivendo com um só, isso diminui a sobrevida da pessoa de alguma forma ou não? Não. Coisa da cabeça da gente. Não tem nada provado disso daí. Agora, é uma pessoa que tem maiores cuidados? Sem dúvida. Vai ter que tomar mais água, vai ter que diminuir o sal, não pode ficar hipertenso, porque existe uma relação direta entre uma lesão renal. Tem que ter um cuidado de infecção urinária. Mesmo, é uma doação, né? De vida. De vida. A partir de agora, eu modifico a minha vida para ser um doador para alguém da minha família. A gente está recebendo mais participação. A dúvida vem da Maria Zilda, ela é de Campinas. Muito obrigada, Maria Zilda, por escrever para a gente. E ela está dizendo o seguinte: até quantos anos ela pode fazer doação de sangue? Ela fez os exames, diz que está tudo ok, está tudo em ordem, e ela vai fazer 59 anos. Ela quer saber até quando ela pode doar sangue. Olha, na própria matéria apareceu, né, de 18 a 65. Né? Então, reforçando, você pode doar sangue tranquilamente, está tudo em ordem, é só procurar um lugar mais próximo. Tem também uma dúvida aqui pela fanpage Doação Nacional, da Lissa Gomes. Ela é de Aquirás, Ceará. Muito obrigada pela sua participação. E voltando um pouquinho naquela questão que a gente disse do registro no RG, ela ainda está com essa dúvida. Quem conversa com um amigo, ele explicou que quando há um registro de autorização de doação de órgãos no documento, como o RG, a família não precisa ser notificada. Do contrário, a decisão é da família. Se isso procede, se devemos ou não colocar em documento. Então, reforçando, já não tem mais essa lei, não precisa colocar no documento, só para esclarecer para ela. Não deve. Inclusive, se ela procurar um local hoje para querer escrever Não vai conseguir. Não vai conseguir. Por quê? O termo de autorização de doação tem que ser assinado por alguém da família para relatar realmente que é doadora. Então, ela tem que expressar o desejo dela para a família dela. A melhor maneira de ser doador é avisar a família. A maneira mais consciente de ser doador é falar com a família. Olha, então eu quero agradecer todo mundo que está participando, vocês que estão mandando comentário, tanto por telefone quanto por e-mail ou pelas redes sociais, estão concorrendo a um CD da Banda Dom no final do programa. Esse CD que está lindo, é um trabalho muito bem feito da Banda Dom. Vai para alguém que participar hoje aqui com a gente, tá? Tem mais pessoas respondendo a nossa enquete. Se você é a favor ou se você é contra a doação de órgãos, o que você pensa sobre esse assunto? O João... ele diz que é a favor da doação de órgãos e que todos deveriam ser doadores. O Paulo Roberto, ele é de Niracema do Tocantins, está participando com a gente, está dizendo que é a favor da doação de órgãos. E ele está fazendo uma pergunta também, doutor. Gostaria de saber, quanto à doação de sangue, se é feito, quais tipos de exames são feitos para saber se o sangue está em boa qualidade. Só reforçando, a gente disse que são vários, né? De hepatite, exame soropositivo... Hepatite B, Chagas, sífilis, HIV, os soros positivos têm que ser descartados. A Maria Aparecida também está participando, é de Valinhos, diz que é a favor da doação de órgãos. Enfim, todos vocês que estão participando, nosso muito obrigada. É um assunto muito delicado, porque acontecem geralmente num momento difícil da nossa vida, né? Mas quando expressado ainda em vida pela gente, já que não precisa mais ser registrado em documento de identidade, em RG, fica tudo mais simples, fica tudo mais tranquilo e você acaba gerando uma esperança na vida de outra família. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, enquanto isso você que não participou, aproveita para mandar sua dúvida, tem mais dúvidas chegando por e-mail, a gente começa respondendo no próximo bloco, tá? Não saia daí.